Olá, meu nome é Victoria Pires, eu sou integrante do grupo PET Química da Universidade de Brasília e hoje vamos aprender um pouco sobre balanceamento de equações e estequiometria. Iniciando com balanceamento de equações, vemos que o mundo e a química seguem o princípio de Lavoisier de que, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Dada uma equação química que envolve reagentes e produtos, ela deve estar balanceada, ou seja, o número total de átomos presentes nos reagentes deve ser igual a esse número total de átomos nos produtos. Ao visualizar uma reação química, primeiro deve-se observar os coeficientes estequiométricos, ou o número de mols em cada lado da equação. Além disso, é importante não confundir os subscritos, quantidade de átomos, com os coeficientes estequiométricos, quantidade de moléculas. Bom, esse 4 aqui, esse 3 presente, esse 2, eles são coeficientes estequiométricos, que é a quantidade de moléculas desse composto aqui que temos. Já o subscrito, ele indica a quantidade de átomos. Por exemplo, nesta molécula temos 3 átomos de oxigênio. Então, em duas moléculas temos quanto? 6 átomos de oxigênio. Bom, analisando a equação acima, observa-se que a quantidade de átomos de ferro e de oxigênio em cada lado da equação é igual. Da mesma forma que eu tinha falado anteriormente, temos 6 átomos de oxigênio do lado direito da equação, do lado dos produtos. Já no lado dos reagentes, a gente tem que temos 6 átomos de oxigênio. Então, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito, a gente tem esse mesmo valor. Bom, para poder balancear uma equação, a gente pode usar alguns métodos, e um deles é o método da tentativa, que é usado para equações mais simples, consiste em atribuir valores de coeficientes estequiométricos até que a equação esteja balanceada. Ou seja, a gente vai tentando, colocando um número, vendo se ele dá certo, vendo se não, e alterando. Para esse método, a gente pode adotar uma ordem de átomos que facilita as atribuições de valores. Então, a gente pode começar com os metais, a gente vai atribuir um valor para o metal, depois usar metais, depois o carbono, o hidrogênio e por último o oxigênio. Ou seja, primeiro a gente vai colocar o átomo, a gente vai considerar o átomo de carbono, como aqui nessa equação temos aqui essa reação, e aí primeiro a gente vai falar um valor, né, atribuir um valor para o composto que contém o átomo de carbono. No caso, a gente vai colocar aqui o dióxido de carbono. A gente colocou o coeficiente 2 acompanhando ele. Para a gente conseguir vamos ver se esse coeficiente 2 ele faz com que os valores sejam iguais. A gente tem 2 átomos de carbono nos produtos e 2 átomos de carbono nos reagentes. Ok, então a gente vai para o próximo, que seria o hidrogênio. O hidrogênio, a gente teria aqui 2 e aqui 6. Ou seja, a gente vai colocar o coeficiente 3 para que no lado direito da equação tenhamos 6 átomos de hidrogênio e no lado esquerdo também tenhamos 6 átomos de hidrogênio. E aí, falta o quê? Falta o oxigênio. O oxigênio, aqui teríamos 3 e aqui teríamos 3. Certo? Porém, quando a gente multiplica esses coeficientes estequiométricos, aqui a gente tem 1, aqui a gente tem o 3 e aqui a gente tem 4. Ou seja, a gente tem 7 átomos de oxigênio e aqui a gente só teria 1. Então, a gente vai multiplicar pelo oxigênio em que o coeficiente seria 1, a gente vai multiplicar por 3, tendo então 6 átomos de oxigênio aqui, que somados dão 7, ou seja, 7 átomos de oxigênio nos reagentes e 7 nos produtos. Mas a gente pode também utilizar o método algébrico, usado para equações mais complexas. Ele consiste na criação de um sistema de equações, de forma que cada coeficiente estequiométrico é representado por uma incógnita. Após essa representação, é necessário fazer o produto da incógnita, definida pelo subscrito de cada átomo. E, por último, é feita a montagem do sistema de equações a partir de cada átomo. Ou seja, tendo essa equação aqui, a gente tem que
definir incógnita para cada coeficiente estequiométrico. Então, a gente tem a incógnita x, a gente tem a incógnita y, e a gente tem a incógnita z e w, sendo essas z e w nos produtos. Primeiro, a gente vai multiplicar as incógnitas pelos subscritos e montar a equação de cada átomo. Bom, começando com o oxigênio, aqui nesse primeiro temos que o oxigênio, a gente tem 2 átomos, né? No caso, o subscrito é 2. Então, vai ser 2x. Já aqui, nesse segundo, temos o subscrito 4 do oxigênio. Então, vai ser 4y. No próximo, a gente tem que o oxigênio é 8, porque temos o subscrito 4, mas também temos o 2, que multiplicado dá 8. Então, temos 8z. E neste último, a gente tem que o oxigênio não tem subscrito. No caso, é só um 1, que é multiplicado por w. Temos o w sozinho. E essa é a primeira equação que a gente tem para o oxigênio. Depois, vamos para a equação do hidrogênio. No hidrogênio, a gente começa nesse primeiro. A gente tem o subscrito 2. E vamos multiplicar por x, já que temos 2 átomos de hidrogênio nesta primeira. Então, seria 2x. Na segunda, a gente tem que o hidrogênio tem o subscrito 3. Então, temos 3 átomos de hidrogênio. Então, seria 3y. Já nos produtos, né? No Z, a gente não tem o hidrogênio, então a gente não vai colocar o Z. E no W, a gente tem 2 hidrogênios, né? 2 átomos de hidrogênio. Então, a gente vai multiplicar o W por 2. Então, seria 2W. Esse, no caso, é o que a gente teria, né, para as equações que a gente teria para o hidrogênio e para o oxigênio. Mas agora, continuando, a gente tem as equações para o Ca. Para o Ca, na primeira, a gente só tem o subscrito 1, né, que seria aqui. Então, a gente tem apenas o x. Aqui nós não temos Ca, mas aqui temos o subscrito 3. Então, o 3 é multiplicado pelo Z, já que temos 3Ca, formando 3Z. E nessa última não temos o Ca. Agora, por fim, a gente tem o P. O P a gente vai observar que não temos aqui. Temos aqui, porém, o subscrito seria 1, então temos apenas o Y. E aqui teríamos o subscrito 2, multiplicando, que seria 2Z. E, por último, no W a gente também não tem. Então, essa seria a equação do P. O sistema de equações deve ser resolvido atribuindo um valor a cada incógnita. Então, a gente vai atribuir um valor a uma incógnita, né? E, no caso, esse valor vai ser a incógnita Z. A gente vai atribuir o valor igual a 1 para Z. Atribuindo o valor 1 para Z, a gente descobre que, como y é igual a 2z, então y vai ser 2 vezes o 1. De forma que y é igual a 2. A gente tem também que x é igual a 3z. Se x é igual a 3z e z é igual a 1, temos que x é igual a 3. Aí passamos para as outras equações. Falta a gente achar o quê? O w. Então, vamos lá. 2x mais 3y igual a 2w. Se o x é igual a 3 e a gente tem também 3 vezes o y e o y é igual a 2, isso é igual a 2w, temos que a multiplicação de 2 por 3 é 6, igualmente, e isso daria 12. Certo? Isso seria igual ao 2w, e a gente passaria o 2 dividindo. Então, a gente teria aqui w é igual a 12 sobre 2. Então, w é igual a 6. Temos, então, aqui cada um dos coeficientes. Z é igual a 1, w igual a 6, y é igual a 2 e x igual a 3. Obtendo, então, a seguinte equação balanceada. Essa foi a primeira parte, agora vamos fazer alguns exercícios. Fizemos, então, a primeira parte, agora vamos fazer algum exercício. Bom,
Faça o balanceamento da seguinte equação. Temos aqui o dióxido de carbono mais a água, formando este composto mais o oxigênio. A gente pode ver que aqui a gente tem um carbono, né, do lado dos reagentes, porém do lado dos produtos a gente tem 6. Então a gente precisa balancear essa equação. Qual é o nosso primeiro passo? O nosso primeiro passo é colocar as incógnitas, né? No caso, colocar as incógnitas em cada composto. Então temos X CO2 mais Y H2O, dando Z C6H12O6 mais WO2. Temos, então, as incógnitas, certo? Agora a gente vai multiplicar essas incógnitas pelo subscrito de cada um. Vamos lá. Primeiro vamos começar com o carbono. Bom, aqui no início a gente tem que o subscrito do carbono é 1. Então temos, 2 segundos, temos X. Nesse aqui não temos carbono. Então a gente passa para o lado dos produtos, né? Temos aqui então o subscrito 6 para o carbono. Então seria 6E. Então X é igual a 6E. E aqui não temos o carbono novamente. Passamos então para o próximo composto, para o próximo átomo, que seria o oxigênio. Na primeira reação temos o subscrito 2 para o oxigênio, então seria 2x. Na segunda temos o subscrito 1, então seria y, que seria multiplicado por 1 no caso. E igualamos aos produtos. Temos aqui, então, o subscrito 6 para o oxigênio, então seria 6E. E temos, no final, o subscrito 2 multiplicando o W, que seria mais 2W. Agora, por último, temos o hidrogênio. Aqui não temos hidrogênio, né, neste primeiro, mas no segundo temos, e temos o subscrito 2, então seria 2Y. Agora passamos para o lado dos reagentes, a gente tem aqui 12 multiplicando o hidrogênio, né, 12 átomos de hidrogênio, vezes E, que seria 12Z. E por último, não temos hidrogênio. Então, essas são as equações que a gente obtém. Bom, colocando as incógnitas e obtendo as equações, a gente vai atribuir um valor. Eu vou atribuir o valor a Z. Eu vou atribuir o valor 1 a Z. Então, dado que atribuído, né, o valor 1 a Z, a gente faz os cálculos. A gente tem que x é igual a 6Z. Se Z é igual a 1, então x é igual a Y. Vai faltar a gente descobrir o Y. X igual a 6, me desculpe. Vai faltar a gente descobrir o Y. Bom, 2Y é igual a 12Z. A gente tem que Z é igual a 1, então seria 12. A gente passa para lá dividindo. Então, temos que Y é igual a 6. No fim, temos agora todas as incógnitas que precisavam ser encontradas. De forma que a equação anterior, que a gente buscou esses coeficientes, será: o x será igual a 6, então 6CO2 mais o hidrogênio, que é o Y, vai ser igual a 6 também, né? H2O, dando então 6, que seria o Z, C6H12O6, e por último a gente tem o W. Bom, a gente tem essas três incógnitas, e para encontrar o W a gente vai usar esta segunda equação. A gente tem que o valor de x encontrado foi 6, 2x, 2,6, 2 vezes 6, né? Mais o y, que a gente tem que o encontrado foi 6 também, é igual a 6z, z igual a 1, então vai ser 6, mais 2w. Bom, aqui a gente tem que 2 vezes 6 é 12, mais 6
é 18. A gente passa o 6 subtraindo. Então, vai ficar 18 menos 6, que seria o 12. E aí, a gente passa dividindo por 2. Então, temos que 12 dividido por 2 é igual a W. Então, W é igual a 6. Um erro aqui foi que, no caso, a gente atribuiu a Z 1, né? Então, não seria 6. Seria 1 aqui. Um momento. Seria 1 aqui. E aí, no oxigênio, multiplicado pelo mesmo, seria 6O2, que foi o valor que a gente encontrou anteriormente para W. E esse foi o balanceamento dessa equação, esse foi esse exercício. Passamos agora para o estudo da estequiometria. A estequiometria é o cálculo das substâncias envolvidas em uma reação química. Bom, para encontrarmos o valor real de cada substância, é necessário fazer o cálculo estequiométrico considerando a proporção de cada elemento da reação. Antes de iniciarmos o cálculo estequiométrico, é importante a gente reforçar alguns conceitos. O conceito de número atômico é o número que indica a quantidade de prótons existentes no núcleo do átomo. Bom, em um átomo eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. A massa atômica, que é o número atômico somado ao número de nêutrons, esse número determina a massa de um átomo, uma vez que o elétron possui massa desprezível. A massa molecular é a soma das massas atômicas dos átomos que constituem uma molécula, ou seja, a massa por mol. Um exemplo é a água. Bom, a gente tem na água 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Dado que a massa por mol do hidrogênio é 1 grama e do oxigênio é 16 gramas, e temos 2 hidrogênios, multiplicamos o 2 por 1, e temos 1 oxigênio, então multiplicamos o 1 por 16. Somando ambos, temos 18 gramas. Então, a molécula de H2O da água tem uma massa molecular de 18 gramas. Bom, o mol é a unidade adimensional que indica a quantidade de matéria. Um mol é a quantidade de substância que contém 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Um mol de átomo contém 6,02 vezes 10 a 23 átomos. E um mol de moléculas contém esta quantidade de moléculas. A massa molar é a massa que contém 1 mol, ou 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Ou seja, H2O tem 18 gramas por mol. Para encontrar a quantidade de mol de uma substância, relaciona-se a massa encontrada à sua massa molar. Pode-se utilizar tanto a fórmula quanto uma regra de 3. Por exemplo, a gente tem aqui que o número de mols, ele é a massa que a gente encontrou, né, em um experimento, por exemplo, dividido pela massa molar daquela molécula, né? Algumas fórmulas podem ser utilizadas para a representação de reações químicas, tais como a fórmula molecular, a mínima e a percentual. E em cada uma delas, a equação química deve estar balanceada. Na fórmula molecular, apresenta o número de cada átomo presente na molécula. Deve estar balanceada apresentando os coeficientes estequiométricos. Em um sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. E aí temos a lei das proporções constantes. Toda substância apresenta uma proporção em massa constante na sua composição, ou seja, a proporção que cada elemento entra na formação de determinada substância é constante. Na realidade, os reagentes são misturados em quantidades não estequiométricas, ou apresentam impurezas. Assim, nem sempre as reações ocorrem com rendimento total, 100%. Ou seja, a gente vai seguir a proporção. Mas o ideal seria que a gente adquirisse tal grama, tal porcentagem de um produto. Porém, a gente não vai adquirir ele mesmo, porque só parte daqueles reagentes vai realmente reagir de forma que a gente vai obter um rendimento menor. Bom, quando 2 reagentes são misturados em uma proporção não estequiométrica, um deles será totalmente consumido. Este é o reagente limitante. O outro reagente, o que restará uma certa quantidade sem reagir, é denominado reagente em excesso. Para definirem uma reação qual reagente é o limitante e qual reagente em excesso, pode-se seguir os seguintes passos. Bom, considere um dos reagentes como limitante e determine o quanto de produto seria formado. Depois a gente vai fazer esse procedimento para o outro reagente. E a menor quantidade de produto encontrada corresponde ao reagente limitante. Bom, vamos fazer um exercício e um exemplo para ficar mais claro. Temos então que
Foram misturados 40 gramas. 40 gramas de hidrogênio. Temos aqui 40 gramas de hidrogênio com 40 gramas de oxigênio, com a finalidade de produzir a água. Determine o reagente limitante, a massa do produto formado e a massa do reagente em excesso. Primeiramente, a gente vai determinar o reagente limitante. A gente tem que a proporção dessa reação é de 2 mols de hidrogênio para 1 mol de oxigênio, certo? Aqui, mol. Porém, quantas gramas? 40 gramas de hidrogênio, quantos mols é? A gente precisa transferir isso para mol, né? Então, a gente tem que 1 mol de H2 equivale a 2 gramas, certo? Porque a gente tem que a massa molar do hidrogênio é 1. Se temos 2 hidrogênios, 2 átomos, então é 2 gramas. Bom, 1 mol de hidrogênio equivale a 2 gramas. Então, 40 gramas. Quantos mols de hidrogênio temos em 40 gramas? Fazendo a regra de 3, aqui a gente multiplica de 40 vezes 1 e depois divide por 2, certo? A gente tem 20 mols. Então, temos que 40 gramas de hidrogênio equivale a 20 mols. E, considerando a proporção de 2 para 1, temos que 20 mols de hidrogênio reage com 10 mols, no caso mol, né? Não temos plural aqui, 10 mol de oxigênio. Agora a gente vai comparar isso com quando o oxigênio fosse, se o oxigênio fosse o reagente limitante. Temos então 40 gramas de oxigênio, certo? Temos que 1 mol de oxigênio equivale a 32 gramas. Isso porque o oxigênio, a sua massa molar é 16 gramas. Se temos 2 átomos de oxigênio, então temos 32 gramas. Se temos 32 gramas em 1 mol, em 40 gramas, a gente tem quanto? Bom, realizando as multiplicações e as divisões necessárias para a gente descobrir esse valor, a gente tem que, em 40 gramas, a gente tem 1,25 mol de oxigênio. Se 1 mol de oxigênio reage com 2 mol de hidrogênio, e a gente tem 1,25 mol, a gente tem o dobro, né? A gente precisa do dobro de hidrogênio para reagir completamente com esse 1,25. Então, a gente tem 2,5 mol de oxigênio. Olhando a quantidade, a massa adicionada, tanto de hidrogênio quanto de oxigênio, a gente vê que a gente não adicionou 10 mols de oxigênio. 40 gramas não equivale a 10 mol, equivale a 1,25 mol. Não tem como a gente reagir esse 20 mol com 10 mol. Até porque a gente não tem esse valor. A gente pode, no entanto, reagir 1,25 mol de oxigênio que temos com 2,5 mol de hidrogênio. Isso a gente pode fazer, porque a gente tem 2,5 mol de hidrogênio. Até porque 40 gramas do hidrogênio seria 20 mol. Então, a gente tem. Bom, então a gente já sabe que o reagente limitante vai ser justamente o oxigênio. E aí, para a gente determinar a massa do produto formado, vamos lá. A gente tem que... A gente vai reagir 1,25 mols de oxigênio, certo? Dado que para 1 mol de oxigênio a gente tem 2 de H2O,
Deixa eu colocar aqui. Em 1,25 mol de oxigênio, a gente tem Z de hidrogênio. Dessa forma, multiplicando, a gente tem que o produto formado é igual a 2,5 mol de água. 2,5 mol de água equivale a quanto? Bom, a gente sabe que 1 mol de água equivale a 2 vezes 1, né? Porque a gente tem 2 átomos de hidrogênio e o hidrogênio tem massa molar de 1 grama, mais o oxigênio, que é igual a 16 gramas. E a gente só tem um átomo. Isso dá 18 gramas. A gente tem, então, que 1 mol de água é igual a 18 gramas. Então, 2,5 mol é igual a quanto? Bom, a gente vai multiplicar 2,5 vezes 18, no caso, para a gente conseguir obter esse produto. E isso vai ser igual a 45 gramas, né? Então, a gente vai ter 45 gramas do produto formado. Porém, ele também quer saber a massa do reagente em excesso. E para isso, a gente vai descobrir, primeiramente, a gente já tem que foi adicionado 20 mols de hidrogênio, certo? A gente tem que foi adicionado 20 mol de hidrogênio. Porém, desses 20 mols, reagiu 2,5 mol. Então, a quantidade total menos a quantidade que reagiu vai nos dar o valor, que é a quantidade em excesso. Não é mesmo? A gente vai ter a quantidade em excesso. Que seria quanto? 20 menos 2, 18, menos 0,5 vai ser 17,5. Então, 17,5 mol de oxigênio em excesso. Agora a gente encontrou todos esses resultados que foi inclusive pedido, a gente pode continuar. Bom, a quantidade de reagente limitante presente no início de uma reação determina o rendimento teórico dessa reação, ou seja, o que a gente deveria obter ao fazer essa reação. A quantidade de produto que se formaria se todo reagente limitante for consumido. Ou seja, o rendimento máximo que pode ser obtido com a reação balanceada. Mas, na realidade, o rendimento total nem sempre é igual ao teórico. Muitas coisas podem acontecer, alguns erros aleatórios, alguns erros experimentais. E para determinar a eficiência e o rendimento real dessa equação, né, a eficiência dela, a gente vai calcular o rendimento, né, a quantidade real que a gente obteve sobre a quantidade teórica vezes 100, porque a gente vai obter em porcentagem. Utilizando essa equação, esse exemplo, né, sabendo que a equação da formação da água determina o rendimento real de um experimento na qual 2 gramas de hidrogênio vai reagir com 16 gramas de oxigênio. E eles vão produzir 14,4 gramas de água. Bom, vamos ver a proporção. A gente tem 2, 1, 1, né? 2 mols de hidrogênio mais 1 mol de oxigênio reage e forma 2 mols de H2O. Certo? Bom, 2 gramas de hidrogênio é igual a 1 mol, a gente sabe disso. E 16 gramas de oxigênio é igual a 1 mol também. Na verdade, é igual a meio mol. Por quê? Porque o oxigênio, a gente tem 2 átomos, então vai ser 2 vezes 16 gramas. Então, é meio. Porém, isso ainda é o dobro, tá vendo? A gente tem que, a proporção é o dobro de hidrogênio para 1 oxigênio. Então, isso aqui ainda é o dobro, então tá proporcional. Só que, para continuar essa proporção, a gente deveria ter 1 mol de água, porque também é o dobro, né, da quantidade de oxigênio que a gente vai consumir aqui.
Só que um mol de água é igual a quanto? Eu te pergunto. E a gente vai descobrir aqui. A gente tem 2 átomos de hidrogênio, sendo que um átomo é igual a 1 grama. Mas a gente tem também 2 átomos de oxigênio. Se é 16 gramas, a gente tem 2 átomos, temos aqui este valor. Desta forma, a gente tem que... Pera, um momento. Aqui é 1. Mas a gente tem que 16 gramas mais 2 gramas, a gente tem 18 gramas. Então, a água tem a massa molar de 18 gramas. Então, em 1 mol, a gente deveria adquirir 18 gramas. Mas a gente não adquire 18 gramas. A gente tem aqui que a gente adquiriu, na verdade, 14,4. Esse é o valor real que a gente obteve. E esse é o valor teórico que a gente deveria obter. Então, por meio desse, a gente pode achar o rendimento real da reação, né? E esse rendimento real da reação seria, então, 14,4, que é o valor real que a gente tem, sobre 18, que é o valor teórico. E a gente multiplica ele por 100 para a gente achar em porcentagem. Dessa forma, a gente vai achar 80%. Então, esse vai ser o rendimento real da reação, o rendimento que a gente obteve. Né? No caso aqui, não seria rendimento real e rendimento teórico, seria valor real e o valor teórico. E aí a gente acharia o rendimento. Então, a gente tem que o rendimento real é 80% dessa equação. Espero que tenha sido muito claro, que essa aula tenha sido proveitosa. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram mais exercícios, por favor, comentem, falem conosco. A gente está aqui para ajudar vocês. Muito obrigada por assistirem essa aula até agora. O Pet Química agradece muito essa atenção de vocês. E é isso. Até a próxima.